Essa é a minha visão do que acontece na vida da gente. Não sei se vocês já pararam para pensar no assunto. Eu acredito que seja dessa forma. Quando Deus fez o homem, Adão, ele deu o sopro da vida. E nós todos viemos de Adão. Então o sopro de vida, na minha opinião, é assim. Então todo mundo tem esse sopro de vida de Deus. Todo mundo. Então, na minha opinião, né? Esse é o sopro de vida. Então, o que acontece? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem a Bíblia como fé, como a palavra de Deus. Ela é tudo na vida da gente. Então, neurologistas já falaram que quando faz a ressonância magnética e a pessoa está em oração, acende uma luz aqui no cérebro da gente. Isso é comprovado por cientistas, neurologistas que fizeram o exame. Então, cada vez que a pessoa ora, pensa em Deus, acontece isso aqui. Deus se faz presente mais forte no cérebro dela. Então, em oração ela pode aumentar, como pode voltar a ficar assim, né? A gente é como se fosse uma bateria de celular. A gente aumenta, cai, devido ao que a gente faz no dia a dia. Então, esse aqui é a nossa oração. Quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador da vida, nega a religiosidade, as tradições, esquece tudo que a gente aprendeu e coloca a Bíblia como prática de fé da vida da gente, Jesus fica o único que salva, o único caminho, a única verdade, é o único e suficiente, não precisa de mais nada, Jesus é o único. O que acontece na vida da gente? Acontece isso aqui. A partir do momento que a gente aceita Jesus, acontece isso na vida da gente. Porque lá diz que a gente só vai ao Pai através de Jesus. Porque Jesus e o Pai são um só. Jesus é o nosso Deus que veio como homem no mundo para salvar. Então a gente aceita Jesus, é isso que acontece. Então essa aqui é uma pessoa que aceitou a Jesus. Ela está indo para a igreja, tudo. Só que tem pessoas que têm um encontro com Deus. Ela é tocada pelo Espírito Santo. Ela é batizada no Espírito Santo. Ela tem uma experiência com Deus. O que acontece na vida dessa pessoa? Essa pessoa fica assim. É um toque do Espírito Santo. Por isso que fala, mas eu vou na igreja e não sou igual aquele lá. Aquele crente lá é fanático, fica só em oração, indo para a igreja. Eu não sou igual àquela pessoa. Olha a diferença das duas pessoas que estão na igreja, que estão em Jesus. É que quando a gente aceita Jesus, a gente quer ouvir a palavra. E onde a gente ouve a palavra? Na igreja. Então, normalmente, todo cristão gosta de ir para a igreja. Essa é a diferença, né? E como funciona o mal? O mal na vida da gente. O mal, diz a Bíblia que ele tá ao redor da gente, percebendo tudo o que acontece com a vida da gente, esperando para tragar, esperando para tocar na gente. Quando o mal tá por perto, ele vê isso daqui, a única coisa que ele pode fazer é mandar sopros ao seu ouvido. Se você está forte aqui, você não é tocado. Você ou até ouve, mas isso evapora no ar.
Quando você tá assim, então, nossa, ele percebe, aí ele fica longe de você. Mas e o que acontece com uma pessoa que ela é de Deus, né? Todos nós somos, temos o sopro de vida. Mas ela não se envolve com nada, ela só se envolve com coisa ruim. Esse mal que fica em volta, ele percebe que ela não tenha nenhuma proteção. Ela tem isso daqui, que pode ser aumentado ou não, vai depender da gente. O que acontece? É por isso que tem pessoas que fazem muita maldade, porque elas estão com o demônio na vida delas. Jesus fala que o demônio está ao nosso redor. Ele está esperando uma brecha para entrar na vida da gente. Se a pessoa estiver assim, é mais difícil. Se a pessoa estiver assim, ele não chega nem perto. Agora, se a pessoa estiver assim, ela nem ora, nem pensa em Deus, não faz nada da vida dela, ele faz isso. Mas vai depender da sua atitude, deixar isso aqui entrar. Como ele entrou, ele pode sair. A partir do momento que a pessoa clama por Jesus, vai acontecer isso. Aí vai depender dela ficar assim, ou vai depender dela ficar assim. E ao mesmo tempo, essa pessoa que foi tocada por Jesus, ela pode esfriar. Ela pode voltar a ficar assim. Ela pode voltar a ficar assim. E pode ficar dessa forma. Por isso que Jesus fala, quem está em pé, cuidado para que não caia. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. A gente precisa de pessoas que estão assim na vida delas para contagiar a gente ficar assim também. Porque isso é graça. Isso aqui é quando a gente quer a presença de Deus, a gente ora, jejua, né? Agora, por que tem pessoas que elas têm aquele dom do Espírito Santo, que vem de Deus através de Jesus, que elas oram e o demônio cai? Que elas oram, elas recebem a Jesus, elas são tocadas pelo Espírito Santo, recebem o toque de Deus e elas continuam em jejum e oração. Jejum e oração, ela vai na Bíblia, ela lê a palavra, ela quer mais, ela abriu o coração, ela é obediente, ela desvia do mal. Isso aqui é tão forte na vida dela, que ela tem como fazer isso aqui. O cálice dela que foi transbordando, atingiu as pessoas. E acontece isso. Mas mesmo uma pessoa dessa forma aqui, ela pode ficar apática. Os problemas podem vir na vida dela. Ela pode se envolver, parar de orar, isso é com o tempo, né? Parar de orar, parar de jejuar, parar de ouvir a palavra, não quer mais ir na igreja. E ela começa a ficar apática ao ponto de ficar assim. E uma que tá assim, ela pode cansar dessa vida e ela pode orar, aceitar Jesus, receber o toque de Jesus, ter a experiência com Cristo e ficar assim. E ainda ajudar aquela que já estava assim e perdeu. Na Bíblia fala que antes é o frio,
do que o morno. Mas esse é o quente. Esse é o quente. Esse é o Jesus que a gente precisa. Esse aqui que a gente precisa ter meta de ser. Jejum, oração, Bíblia, se desviar do mal, obedecer, dar outra face. É ler a Bíblia. A Bíblia ensina tudo isso. Então, por quê? E tem pessoas também que elas são assim, né? Elas não oram, elas não fazem nada, estão vivendo. Não são assim, não são assim, não são assim, não são assim, não são assim. Isso pode acontecer de acordo com o que ela escolhe para a vida dela. E isso pode acontecer de acordo com o que ela escolhe para a vida dela. Então depende da pessoa, não depende mais ninguém. Não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é o filho, não é o avô, é a pessoa. Ela escolhe tudo isso para a vida dela. Ai, Fabiane, mas eu vejo gente que está na igreja há tantos anos e é uma pessoa tão virada pro giraia. É aquela pessoa que está aqui. Lembra das flechas do inimigo? Ela tá lá na igreja, mas ora ela apronta, ora ela faz alguma coisa errada. E por que tem pessoas que você percebe a unção de Deus na vida delas? E por que tem psicopatas? O mal tá aqui. E ele pode te contaminar. O mal dessa pessoa pode contaminar a pessoa que não tem nada. A pessoa tá lá de boa, nem é pra lá, nem é pra cá. É um morno da vida. Uma hora ele pode ser contaminado. Uma hora ele pode ver alguma coisa. Uma hora ele pode fazer alguma coisa. A hora que ele percebe... Então, na minha visão, a gente não enxerga nada disso. Mas vão ter pessoas assim na igreja. 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 E vão ter pessoas assim na igreja. E só depende da gente. Que jeito que você tá? Que jeito que você quer ficar? Agora uma coisa é claro. Ah, toda religião leva para Deus. Não. Pela Bíblia, que é nosso manual de instrução, diz que Jesus é o caminho. Então uma pessoa, vamos lá, vamos desenhar outro bonequinho, né? Uma pessoa ela tem o sopro de vida que todo mundo tem. Pode ser de qualquer religião, pode ser do mal, pode estar com o mal, ela tem o sopro de vida. Então, uma pessoa tem o sopro de vida. Ela não faz o mal, ela não faz nada da vida dela, ela não prejudica ninguém. Ela tá aqui. Ela vai pro céu se ela morrer? Não, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ela só vai pro céu quando ela
aceita Jesus. Jesus é como, isso aqui é como se fosse uma mão, tipo, é meu. Isso aqui é desenhado colorido. A mão de Deus, sangue de Jesus, dizendo, é meu. É meu. Ah, mas ela é água com açúcar. Às vezes ela apronta, às vezes ela não apronta, ela se arrepende. Ela se arrepende, exatamente isso. Jesus disse que se você se arrepender, você pode estar preto. Se você se arrepender, clamar, você vai orar e vai acontecer isso. Então, essa é a diferença. Uma pessoa que não tem essa mão em cima dela, que é Jesus, ela não vai para o céu. Ela pode ser boa, ela pode ser normal, ela pode não ter o mal na vida dela, mas ela não vai para o céu. Que só Jesus que leva para o céu. É o nosso carimbo, é a mão dele na vida da gente, quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Então a pessoa que não tem Jesus, quando ela morrer, ela não vai para o céu. Deu para entender? É o que eu entendo como a fé cristã. Só Jesus salva.